São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Uma atuação muito inteligente do time de Hernan Crespo e muito baseada em pressão para amarrar o Atlético e ter vantagem na segunda perna das oitavas de final da Copa do Brasil. Tá de volta o Visão para Jogo, mais uma vez para falar do tricolor paulista, para falar do São Paulo e para falar do São Paulo do Crespo, que na Copa do Brasil teve uma atuação muito segura para passar pelo Atlético Paranaense e tentar, em vantagem, decidir fora de casa a vaga às quartas de final. Matheus Santana tá ligado em todos os detalhes. É importante mencionar Felipe Dalk aqui no vídeo também, que fez todo o trabalho de produção desse vídeo, para a gente começar a repercutir muito do que foi São Paulo 2, Atlético Paranaense 1 no Morumbi. Foi um jogo bem interessante. Esse São Paulo do Crespo tá ganhando cada vez mais corpo, né? Até num jogo em que tem alguns jogadores ali que foram poupados, né? Mas o São Paulo mantém essa cara, o Atlético também, né? Não tava com a sua força máxima, né? É importante a gente Sim. colocar isso, né? Mas foi um jogo muito baseado em pressão e muito inteligente do São Paulo do Crespo, né? Que vem ganhando cada vez mais corpo, largou na frente. Fez uma vitória, a nossa thumb já colocou ali, vitória ao natural. Tudo bem, foi uma vitória ao natural, mas foi um placar magro, né? Poderia ter sido uma vitória até mais convincente, mas o São Paulo mostrou um bom futebol, fez uma partida segura e inteligente, Vicenço. Bem tão verdade. Inteligente quanto essa vitória do São Paulo, a inscrição do verdade. torcedor que está nos acompanhando aqui, não é mesmo? Não perde a oportunidade, cara. Tem muito conteúdo do São Paulo, tem muito conteúdo do Atlético, tem muito conteúdo sobre tática e futebol no geral. Você não pode perder essa oportunidade de se inscrever no canal, dar uma olhada, maratona nos vídeos que vale a pena. Juro pra você, beleza? E ó, o like é muito importante. Quanto mais like, mais a gente chega longe. Vamos nessa, Matheus Santana? Vamos nessa, Vicenzo, porque assim, nem tudo são flores, tá? O São Paulo, a gente até acelera nesse começo, mostrando um pouquinho da estrutura, em alguns momentos com 4 jogadores, em outros com 3. A gente vai ver depois melhor isso também. Tentando balançar, fazer essa bola girar bastante, mas o Atlético estava com um gatilho de pressão bem interessante nesse início. Vou até voltar aqui na nossa marcação, porque no momento em que 2 jogadores descem para recompor, o menino aqui, que me foge o nome, o Dudu, ele acaba fazendo essa pressão e dificulta, vai fechando essa porta, né? O Atlético vai conseguindo balançar e fechar bem essa porta. O São Paulo não vai tendo muita opção. Mesmo com a posse de bola, vai enfrentando dificuldades para o Atlético dar uma brecha. A palavra é essa, para dar uma brecha ali para o São Paulo. O Pablo Maia, que acaba vindo fazer essa jogada, ele estava sendo cercado pelo Juliano no começo. Sim. Depois, no momento aqui, a gente tem até o Allan Kardec descolando um pouco da linha de marcação. E aí é o espaço, a brecha suficiente para o Pablo Maia receber essa bola e dar essa virada aí, ó, Vicenzo. Pois é, e isso é interessante, né? Porque a entrada do Allan Kardec, o Allan Kardec, enfim, não é o titular do Atlético hoje pela questão do Kevin Viveiros, mas a questão do Kardec era marcar o líbero e marcar o volante ao mesmo tempo. Só que ele não tinha nenhuma capacidade física de fazer essa função. Ele, se atacava o Arboleda, o líbero, ele não tinha capacidade de retornar tão rápido assim. E aí o Pablo Maia teve muita liberdade para jogar, né? Exatamente. É a brecha necessária pro Pablo Maia, né, que não estava conseguindo receber essa bola dos zagueiros, Sim. conseguir uma virada. Tudo bem, essa virada não deu em nada. O Atlético conseguiu recuperar bem, mas já mostrou um cenário que poderia acontecer, né? O Kardec dando essa brecha ali pro São Paulo tentar buscar esse espaço e acabar tentando atacar bem essa última linha do Atlético. O Atlético, como eu mencionei, né, marcando muito bem. Você vê como tá bem povoada essa área, tá? O São Paulo não tinha muito o que fazer. Volta essa bola e aí tenta girar, agora mais num sistema com 3, né? E aí quem acha essa bola aqui é o Arboleda, no Rodriguinho, que é um menino muito talentoso, né? E mostrando toda essa qualidade aqui. E eu até mostrei, cara, nesse momento, como estava difícil, tá? Para achar alguma coisa. Rodriguinho recebe essa bola, domina, gira bem. O Atlético, de novo, faz um trabalho muito bom de fechar o espaço. Ele é obrigado a finalizar no gol. E aí ele finaliza e não finaliza tão bem assim. Então o cenário foi basicamente esse, né, Vicenzo? O São Paulo tentando propor, achar as brechas do Atlético. O Atlético muito bem nesse início, obrigando o São Paulo a tentar definir de média distância. Pois é, e postado nesse bloco baixo, o São Paulo teve que girar muito a bola. Teve que colocar a bola na esquerda, girar a bola rápido para a direita e conseguir dessa maneira tentar encontrar essas jogadas de 1 contra 1 pelo lado do campo. Mas não estava conseguindo porque era um Atlético que alargava e nessa jogada dá para ver o Gaston Benavides à direita com o Lucas Beleza, o Abraão, o Léo e o Fernando. Alargava bastante a linha para não gerar esse espaço, para não gerar essa jogada de 1 contra 1 pelo lado do campo. E o São Paulo entra no jogo quando Marcos Antônio e Rodriguinho passam a se movimentar mais, passam a conseguir sair da zona que estão ocupando e aparecer em outra, a confundir a marcação, principalmente dos volantes do Atlético, o Riquelme e o Patrick, né? Muito legal você tocar nesses 2 jogadores, porque vão ser fundamentais essa jogada. Algo que o São Paulo fez muito bem foi essa questão da pressão
pós-perda, né? Sim. No momento que o Atlético recuperava essa bola, o São Paulo já rapidamente tentava recuperar ela novamente, né? É o que aconteceu aqui nessa jogada, até surgiu um balão pro outro lado, o Marcos Antônio, como você citou, né, tentando flutuar, participar mais do jogo, ele acaba dando esse bote, tem essa pressão dos jogadores do São Paulo, e aí o Atlético tem que rifar essa bola, né? Ou tentar jogá-la pra frente. Sim. Essa jogada mostra o poder de recuperação também nesse jogo do São Paulo. Então, o São Paulo teve um pós-perda muito interessante. E apesar da dificuldade que teve para encontrar os espaços na defesa do Atlético, que estava muito bem postada, quando o Atlético recuperava essa bola, o São Paulo já tentava rápido morder e pegar essa bola de novo. Sim. A gente vê nesse cenário aqui, Vitinho, olha o time inteiro do Atlético nesse setor, tá? São os 10 jogadores aqui muito bem sinalizados aqui na imagem. E desorganizado, né? Você repara, o Bruno Zapelli teve que acompanhar na marcação, ficou quase como um lateral esquerdo por aqui. O Kevin Viveiros, o centroavante, está posicionado como meia esquerda no lance. O Dudu, meio campista, posicionado como último homem da pressão. O São Paulo conseguiu desorganizar um Atlético que saiu um pouco mais pro jogo no segundo tempo, né? E claro, quando você não está postado só para se defender, você tende a se desorganizar defensivamente. É algo natural. E o São Paulo, no segundo tempo, teve mais chances porque conseguiu aproveitar os espaços que apareceram, né? Exatamente. O São Paulo conseguiu desenvolver melhor o seu jogo no segundo tempo. E aqui, de novo, a gente mostra essa característica, tá? Tentou entrar, não conseguiu, perdeu a bola, rapidamente já recupera, já tem uma dividida. O São Paulo está novamente com a posse de bola já no campo ofensivo. Essa pressão pós-perda é muito inteligente quando é feita no terço final, porque qualquer bola que você recupera, você já tá um passe no gol, Vitinho. E esse lance é interessante porque é um Atlético que coloca no campo o Kevin Viveiros, que é diferente demais do Allan Kardec na questão da velocidade. O Viveiros tem explosão física, tem velocidade para conseguir transicionar, para conseguir conduzir a bola, né? Até fazer um papel melhor na marcação, Claro, como você citou do com Kardec certeza, naquele momento. com certeza. Mas assim, é um Atlético que não tinha a intenção de transicionar, de contra-atacar no primeiro tempo, e no segundo tempo ele tinha. Então, quando roubava a bola, se armava para atacar. Não ficava posicionado como defendia, como foi no primeiro tempo. Então, essa pressão pós-perda foi ainda mais efetiva. Porque quando roubava com o Atlético se organizando para atacar. E aí tinha mais espaço, como teve o Marcos Antônio para cruzar essa bola. Exatamente. Importantíssimo você trazer essa visão aqui pra gente, porque os cenários começam a aparecer mais no segundo tempo, muito por conta da postura do Atlético também. De novo, tá? O Mendonça é outro cara de transição, por exemplo. Exatamente. De novo, mesmo cenário, tá? O Mendonça vai puxar esse contra-ataque, uma bola recuperada pelo Atlético, São Paulo já vai, morde e organiza de novo mais uma jogada. Então, muito rápido, né? Esse poder de reação Sim. da equipe paulista, né? Para fazer esse tipo de jogada. Aqui a gente tem uma marcação bem interessante, porque o que seria natural aqui para o Cédric fazer, né? Recuar essa bola. E ele não vai fazer isso. Ele vai tentar um passe arriscado, vai girar o corpo e tentar colocar essa bola na frente. Não encaixa. De novo, ele já morde e já recupera. E aí tem um momento de pequena desorganização, não desorganização, né? Mas quando você perde a bola, é natural você ter um lapso ali até você se assentar de novo, né? Sim, no seu posicionamento correto. E aí o São Paulo consegue colocar o Ferreirinha numa situação de mano. E é isso que eu falei que o Atlético que o São Paulo estava buscando, né? Esse mano a mano do lado do campo. Porque virou a jogada muito rápido quando o Atlético estava desorganizado. Exatamente. Aqui até o Enzo, né, que ataca esse espaço. E aí cruza essa bola para trás. E aí o Marcos Antônio, como você citou, vai aparecer por trás ali, ele que estava tentando participar um pouco mais do jogo. O Atlético fechou bem o espaço, tanto que essa bola foi bloqueada, mas aí, né, na sobra dela, o Atlético demorou um pouquinho para reagir. O Pablo Maia foi muito feliz com esse chute, né? Teve o espaço ali para finalizar e esse gol aí foi um golaço, né? Uma bola chapada, muito bem chapada. Então, tem um momento de recuperação muito rápida do São Paulo para pegar o Atlético um pouquinho desorganizado, colocar o Ferreira no mano, uma jogada bem trabalhada e também uma finalização muito qualificada, né? Deixa eu te pedir para voltar na movimentação do Enzo Dias. Com certeza. Na origem da jogada. Quando o Ferreirinha dominar a bola aqui, ó. Quando ele tiver com a bola... Ah, isso aí, velho. O Enzo Dias... Primeira coisa. O Ferreirinha, no São Paulo, é um jogador que faz uma função de atacante. Óbvio. Ah, o Ferreirinha é atacante. Isso é óbvio, né? Mas assim, ele não é um ponta. O Ferreirinha não é um extremo. O Ferreirinha joga mais próximo do André Silva do que mais próximo do Enzo Dias, por exemplo. E ele, posicionado por aqui, sai do que o Atlético estava esperando. Ele faz muito isso, o Luciano faz muito isso quando em campo, o próprio André Silva sai da referência várias vezes, né? E ele, nessa jogada de um contra um, traz muita atenção. Qual que é a questão do Atlético? O Ferreirinha está por fora, o Enzo Dias está por dentro. E aí a confusão está aí. A confusão no time do Atlético está aí. O Lucas Beleze, zagueiro da direita, que normalmente estava fazendo a marcação do Ferreirinha. Os 3 jogadores do Atlético estavam praticamente encaixados individualmente com Ferreirinha, André Silva e o Rodriguinho, né, que estava sendo esse cara do lado direito, o cara da função do Alisson, que ataca muito a última linha. Então, o Beleze desencaixou do Ferreirinha porque o Ferreirinha veio em amplitude. Qual que seria o movimento lógico?
o Beleze encaixar no Enzo Dias, que estava sendo acompanhado pelo Dudu. Mas repara, e dá para dead all play, ele para no lance. O meio-campista do Atlético para no lance. Ele não acompanha o Enzo Dias, porque ele acha que o Beleze vai fechar esse corredor. Aí até conseguir compensar, e o Enzo Dias vai muito bem em fazer essa movimentação mais para fora do que para dentro da área, para sair do raio de alcance do Beleze também, essa jogada acontece e a vantagem gera aí. Aí o cruzamento é muito bom, há espaço na entrada da área 2 vezes e o Pablo Maia faz um golaço. Mas a origem da jogada é o ponto mais importante para entender onde o São Paulo achou uma vantagem dentro de um time que estava muito bem fechado defensivamente, né? E foi um desencaixe o tempo suficiente, uma fração de segundo ali, como você citou, do Dudu esperar que o Beleze fizesse essa cobertura. Não foi feita de primeira, né? Não estava esse mecanismo automatizado. E aí tem um espaço suficiente para o Enzo atacar o espaço e tem um tempo suficiente para o Enzo atacar o espaço e cruzar para trás, né? É o que gera o gol. E aí pode ser falta de tempo de trabalho, pode ser porque o Dudu é um jogador que não tem tantos minutos como profissional assim e ainda está pegando ritmo. O Dudu foi muito bem ontem, inclusive, né? E existem outros jogadores, o Beleze também é um jogador muito jovem e ficou relutante por ali. Enfim, explicações existem muitas para o lado defensivo. Para o lado ofensivo é só aplaudir, é só entender que o São Paulo conseguiu ter uma grande jogada, uma jogada muito interessante para gerar um baita gol contra um bloco baixo. Gerar esse tamanho de espaço é impressionante como o São Paulo conseguiu fazer. Inteligente para movimentar e gerar a brecha, exatamente, né, exatamente. Aqui a gente mostrando os três defensores do São Paulo, né, Alan Franco, o Arboleda e também o Sabino, acham o Ferreirinha, mais uma vez nessa situação, um pouco pelo lado de campo. E também no Mano, né? E o Ferreirinha tem essa questão do Mano, né? E repara, né, Mati? Olha quem tá na posição do Ferreirinha, o Marcos Antônio. A estrutura se mantém, assim. O Ferreirinha não tá na função dele, mas alguém compensa a dele, né? E aí ele traz até pro meio, porque, inclusive, o Enzo Dias estava no meio, vai fazer a movimentação para fora, o Ferreirinha vai para dentro e o Marcos Antônio faz a do Ferreirinha. É uma mudança de... Os caras transitando entre funções. É uma característica muito grande desse time do Crespo, que não existia com o Zubeldia, né? Isso é muito legal de ver, né? Essa troca de função ali dentro do campo. Sim. O Ferreirinha tem capacidade para driblar e tem capacidade para achar bons passes também, né? É um jogador inteligente ali, ele acaba achando essa bola aqui no Rodriguinho, e aí gera mais uma situação pro São Paulo, né? O Rodriguinho até acaba não pegando tão bem assim, mas ele ataca um espaço ali que surgiu, de novo, né? Um pouquinho nas costas ali, no momento de desencaixe de novo dessa marcação que foi muito bem feita pelo Atlético, né? E acontece essa finalização que não foi tão boa assim, mas mais uma situação para a equipe paulista, tá? Agora, de novo, o Ferreirinha sendo um cara protagonista, né? Você vê como essa pressão acontece e aí há o erro de passe, o Ferreirinha muito inteligente, mostrando técnica, né? Cara, essa bola dele é piada, tá? Foi espetacular, Nossa, né? que bola. 3 dedos assim, Cê né? é louco, cara. Pareceu uma Beyblade ali, a bola girando, viu, Vicenzo? O Salah fez igualzinho e ficou mundialmente famoso o lance, né? O Ferreirinha fez igual, tá impressionante. E foi o André Silva que acabou perdendo essa oportunidade, né? Aqui já no segundo tempo, mostrando um pouquinho de espaço que o São Paulo conseguiu achar em alguns momentos, tá? Você vê que aqui a marcação desencaixou um pouquinho, né? Sim. E aí o São Paulo vai ter liberdade para trabalhar um pouco essa jogada, tá? O Pablo vem com ela dominado, e aí ele toca de lado, e essa jogada vai sendo bem construída, vai sendo bem trabalhada, né? Não tem muita pressa, o placar tá a favor, e há uma movimentação muito inteligente do Rodriguinho, que é um menino muito leve, um menino insinuante, tem bom drible, e olha a jogada que ele faz, cara. Tem toda uma movimentação, mas a defesa do Atlético, de novo, tava bem estruturada. Tudo bem, bem estruturado, mas olha a jogada que ele faz, cara. Impressionante. Isso aqui é mérito do individual, né? Sim. E aí, nesse momento é legal, quando o Ferreira também foi inteligente, tá? Quando o Ferreira percebe que o Rodriguinho levou pro fundo, essa bola poderia ser cruzada reta, mas já tem o Luciano atacando. O Ferreirinha vem, faz o gato e vem pro meio da área ali, né? Quase na marca penal, e aí essa bola vem para trás e ele tá ali para aproveitar essa oportunidade, né? Então mostra mais uma vez, né? O poder desses jogadores que fazem o desequilíbrio no X1, Sim. nessa jogada mais inteligente. O Rodriguinho pegou a bola no meio de campo. Ele foi parar lá na ponta direita, lá para cruzar essa bola pro Ferreira, que também foi bem inteligente, tá? Para fechar a nossa análise, de novo, um lance onde há um espaço no meio campo. Você percebe que os jogadores do São Paulo ocuparam de novo bem, né, nessa movimentação. O Luciano vai e até não coloca essa bola lá. Ele acha essa bola aqui no corredor, mas de novo, faz uma tabela. E aí o São Paulo vai girando, trabalhando o Atlético num momento de um pouco de desatenção, né? Porque você percebe, Vicenzo, o Atlético tá com a marcação encaixada. Só que o Beleze demora um pouquinho para chegar nessa movimentação do Enzo. Exato. Mais uma vez. E aí o Enzo ataca e o pouquinho de espaço que ele tem já é o suficiente para finalizar e quase fazer o gol. Então acaba acertando a bola na trave. Sim. E mostra, né, cara, como o São Paulo foi inteligente, teve boa movimentação. E como no segundo tempo, muito por conta da mudança das peças, como você trouxe também, o Atlético acabou se desorganizando um pouco e dando um pouco de brecha que o São Paulo aproveitou. Mais, né? Precisava do resultado, estava atrás do placar, colocou jogadores mais ofensivos, se expôs mais, o São Paulo conseguiu aproveitar muito, né? Queria destacar o Rodriguinho, assim, um cara que não conhece do São Paulo, que não sabe quem é o Rodriguinho, vê o lance que o Rodriguinho fez e fala, tá bom, esse é um ponta, né? Um jogador de velocidade, é um meia de ligação.
É um cara que atua muito bem no entrelinha, que consegue ter combinação curta, consegue ter bola longa, consegue ter arremate de média distância, consegue ter drible e condução para gerar um golaço que fez o São Paulo. É impressionante o que joga o Rodriguinho, de verdade, assim, é mais uma peça das muitas formadas na base do São Paulo que tem tanto destaque assim, né? É um jogador muito interessante. O Rodriguinho tem um quê de Kaká, tá? Ele é um Olha, jogador que, pelo biotipo, acho que é uma comparação que entra muito no coração do torcedor do São Paulo. Não, mas assim, me chamou muita atenção, cara. Desde que ele surgiu, impressionante. Em questão de característica, logicamente não questão de qualidade, né? A gente tem que deixar isso muito claro, mas em questão de característica, condução, passada larga, faz sentido, tá? E essa pedalada ali o Kaká cansou de fazer também, né? É verdade. Enfim, mas é um São Paulo que melhora muito com o Crespo, tá? Até pensando no que era esse time do Zubeldia, que era de muita lateralização de jogo, né? Você jogar muito pelo lado do campo e ter superioridade numérica dentro da grande área para aproveitar a bola cruzada. Para um time que aproxima peças, movimenta e transita entre funções, consegue ter combinação pelo lado do campo para gerar a chegada no fundo com qualidade, como gerou o gol e como gerou essa bola na trave do Enzo Dias. É um São Paulo que melhora, que ganha conjunto, que ganha variação, que ganha, sei lá, alternativas dentro do campo, ganha muita coisa com o Crespo nesse começo de trabalho. Claro, começo de trabalho, a amostra ainda é pequena, algumas coisas têm que acontecer para, de fato, o Crespo ter um trabalho muito bem avaliado, mas o caminho é longo ainda, né, Matheus Santana? O São Paulo merece todos os elogios, mas Sim. a gente também tem que fazer um parênteses aqui e elogiar o Atlético, né? Porque foi no Morumbi e dificultou bastante pro São Paulo, cara. Concordo. E saiu vivo, né? Saiu a gente vivo. tá falando uma boa atuação do São Paulo, né? Destacamos aqui muito o tricolor paulista, mas também merece o destaque ao Atlético, que conseguiu chegar vivo na Arena da Baixada, viu, Vitinho? É isso, merece destaque. Está destacado aqui no canal porque tem vídeo do gol, tá? Tem vídeo sobre verdade. o gol do Kevin Viveiros. Bem pra legal gente... essa análise, tá? Ficou bem legal, tá? Pra gente mostrar o quanto de conteúdo tem o Atlético também com bola, com o Odair Helma. Não vive a melhor das fases, tá se complicando na briga pelo acesso na Série B, mas é um time que ainda tem mostrado conteúdo com o Odair. Enfim, torcedor do São Paulo, torcedor do Furacão, gostou do vídeo? Se gostou, deixa o like é muito importante. Quanto mais like tem, mais a gente chega longe, mais a gente fica feliz, beleza? Se inscreve no canal, é muito legal que vocês tenham se inscrito. Sei que muita gente chegou pelo vídeo do Marcos Antônio, né, que foi muito maneiro esse vídeo, essa análise como um todo. A gente sempre cobra o São Paulo, a gente sempre traz detalhes dos jogos do São Paulo, assim como a gente faz com o Atlético também, dois times que estão sempre presentes aqui nas pautas da WTV, beleza? Aquele abraço, tamo junto, até a próxima, valeu!